Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Sei que é um privilégio estar aqui, poder ministrar a palavra do Senhor, dar esta aula da escola dominical. Deus sabe o quanto eu amo a palavra do Senhor, o quanto eu tenho prazer de estudarmos a palavra do Senhor. Sei que temos aqui muitos professores, né? E não me sinto tão preparada para estar aqui, mas sei que o Senhor me chamou e, como diz a lição que nós vamos estudar, eu tenho uma grande obra para cumprir, né? Então o Senhor me chamou, eis-me aqui, porque desde quando me converti, eu disse para o Senhor que tudo que viesse à minha mão eu faria, nunca diria não. E mesmo nas maiores lutas, nas maiores oposições do inimigo na minha vida, eu não deixei de fazer a obra do Senhor. Então não seria hoje que eu ia dizer para o meu superintendente não, né? Quando ele me chamou, eu disse, mas tem certeza para a igreja? Sim, para a igreja. Falei, amém. Então lá estarei eu. Nós vamos estudar hoje, os irmãos estão aprendendo a cada domingo esta lição maravilhosa que fala dos princípios divinos em tempos de crise. E eu creio que foi uma lição escrita na década de 90, quase 30 anos aí, ainda tão atual, né? Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e aquilo que o povo viveu, a dificuldade que o povo viveu naquele tempo, nós estamos vivendo hoje, não é diferente até a volta de Jesus, né? Como vencer as oposições à obra de Deus. Nós já estudamos aqui desde a primeira lição, temos estudado, nós sabemos o contexto histórico, mas só para nós podemos nos situar um pouquinho, né? Quem sabe você ainda não teve o privilégio de estar aqui, de ouvir as aulas. Nós sabemos que o povo de Deus, quando existia um Reino Unido, e quando esse reino se dividiu, né? Foram 120 anos de Reino Unido, quando esse reino se divide, depois da morte de Salomão, lá pelo ano 931 a.C., seu filho Robão assume o trono, e ele ouve conselhos, né? Daqueles que não deveriam ouvir, e o reino se divide. E o reino se dividindo, 10 tribos do norte, com capital Samaria, e as 2 tribos do sul, fica a capital Judá, e eles começam a seguir, né? Tem as dinastias que passaram pelo reino do norte, nós sabemos, nenhuma delas, né? 8 dinastias com 19 reis, uma única dinastia no reino do sul, porque nós sabemos que foi promessa do Senhor que esse reino permaneceria, que a linhagem de Davi permaneceria. E infelizmente o povo de Deus se desviou dos caminhos do Senhor, fizeram aquilo que não era, principalmente os reis, né, do reino do norte, todos eles se corromperam, fizeram aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor, e o povo, em 722, o reino do norte foi levado cativo pela Assíria. Os anos se passaram, Judá não aprendeu a lição, viu que o reino do norte tinha se corrompido, tinham desobedecido a Deus, tinham se prostituído diante, né, da idolatria, e não seguiram, né, não mudaram, tiveram a oportunidade de mudar. Profetas vieram, falaram, profetizaram, e eles não ouviram a palavra do Senhor. E assim também, a primeira deportação em 606, foram levados pela Babilônia, 597 novamente, e 586 a última vez. Assim como eles foram levados em 3 deportações, eles retornaram também em 3 etapas. A primeira nós já estudamos, né? Com Zorobabel, quando Ciro, em 536, assume o trono, porque os medo-persas, eles tomaram a Babilônia, eles assumem o trono. O rei Ciro, então, ele ouve, lê, sabe que o nome dele foi profetizado por Isaías 150 anos antes do seu nascimento. Ele foi o escolhido por Deus para que aquela nação pudesse voltar. E com Zorobabel, a primeira deportação, então, volta para reconstruir o templo, né? Com todo o decreto assinado pelo rei Ciro, dando liberdade ao povo. Passa alguns anos, né? Para-se, a paralisação fica por 15 anos, nós estudamos esta lição também. O povo de Deus para de trabalhar ali pelo decreto, porque a oposição aparece ali novamente, Samaria, né? Não permitem, querem ajudar, eles se infiltram ali dizendo que querem ajudar a obra, mas como eles não pertenciam ao povo de Deus, por quê? Porque eles tinham sido, eram aquelas 10 tribos que tinham sido levadas cativo pela Síria. A Síria tinha uma forma diferente de trabalhar, trouxe pessoas de fora para ocupar as terras,
e aí eles se misturaram e nasceu ali os samaritanos. Então a obra fica parada por um período até que o rei permite novamente reconstruir, e alguns anos depois, então em 457, Esdras, autorizado pelo rei Artaxerxes, ele volta também com alguns irmãos, alguns judeus, para reconstituir e trabalhar ali a lei, né, de Deus, onde nós já estudamos também essa lição, onde eles foram mandados com que os sacerdotes, né, dispensassem suas esposas, seus filhos, porque tinham se misturado e a linhagem não poderia ter a miscigenação. Passados-se alguns anos, mais ou menos uns 13 para 15 anos, Deus toca no coração de um homem que tem uma chamada, um homem que não foi chamado, como disse o nosso pastor esses dias, domingo passado, inclusive no culto da noite, não houve, ninguém falou com ele, anjo nenhum apareceu, não houve voz nenhuma, mas ele sentiu a dor, o amor pelas almas, pelo povo de Deus, num lugar que nem ele tinha pisado, porque ele não nasceu. Ele nasceu no cativeiro, ele estava, né, na Pérsia, ele era copeiro do rei, ele estava no palácio, ele tinha, ou seja, um cargo importantíssimo, do qual ele poderia dizer assim, eu estou bem aqui, né? Mas ele sentiu a dor. Eu creio que a lição que foi falada, se eu não me engano, a lição 6 sobre Neemias, eu creio que o nosso presbítero Bruno ministrou de forma gloriosa, porque eu acredito assim que é o próprio nome de Neemias, né? Aquele que consola. Ele sentiu a dor do povo, e o que às vezes falta em nós hoje nos dias, né? Sentir a dor daquele que está passando por necessidade. E ele ouve, né? Vem o seu irmão de Jerusalém e ele pergunta, como estava o povo? E nesse contexto, ele diz, olha, o povo está em opróbrio, vergonha, os muros estão caídos, porque eles tentaram reconstruir, pararam a reconstrução. Em todo esse período, irmãos, dá mais ou menos desde a ida para o cativeiro, 142 anos, mais ou menos, 140 anos, 142 por aí. Quanto tempo Jerusalém naquela situação? Gerações nasceram ali, né, no meio daquela situação, estavam acostumados com os muros caídos, rachados, quebrados, e eles nasceram, eles viveram, e ali eles estavam. Então entra Neemias nesse contexto, jejua, ora por 4 meses, né? 120 dias, a palavra do Senhor nos diz lá no capítulo 1, quando ele soube, ele faz uma oração, ele clama ao Senhor e ele ora por 4 meses, até que Deus dá a resposta através do rei Artaxerxes, quando olha para Neemias e diz, nunca teve triste, o que está acontecendo? E em questões de segundo ele faz uma oração e diz qual era o motivo, e o rei então diz assim, o que você quer? E ele pede cartas, ele pede materiais, ele pede liberação para ir até lá e reconstruir aqueles muros que estavam quebrados. E é nesse contexto de reconstrução que Neemias então olha, né, e passa 3 dias ali analisando, observando, não fala nada a ninguém, não conta os seus planos, e assim às vezes Deus quer isso nas nossas vidas, que nós possamos reconhecer, né, aquilo que Deus tem na nossa vida, não precisa ficar espalhando para as pessoas. Então ele primeiro analisa, ele observa, mas já na chegada, quando ele então, no capítulo 2, se nós formos observar, ele aí sim chama os magistrados, chama o povo e conta o que Deus tinha dito a ele para que ele fosse fazer. Aí as pessoas da oposição se levantam, né? Aí Sanbalat, Tobias, Gesem se levanta contra Neemias, contra o povo, e não aceita. Por quê? Porque eles sabiam que ali estava o povo de Deus, e se eles se reconstruíssem, eles poderiam se tornar uma fortaleza, e Samaria não queria isso para aquele povo, né? Ou seja, o inimigo não queria, porque o inimigo sabia da promessa que Deus tinha na vida daquele povo. E não é diferente nos nossos dias, né? Mas não é, infelizmente. Neemias ali, ele sofreu, nós vamos ver aqui, muitas oposições, não só externas, como internas. E vamos ver se funciona, meu. Nós já lemos ali o texto áureo, né, que diz, mas em todas estas coisas somos mais,
né, do que vencedores. Interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, poderia ter escrito: mas em todas essas coisas somos vencedores. Mas ele pôs como? Somos mais do que vencedores, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus, ou naquele que nos amou. Nós já lemos aqui a verdade prática, a leitura bíblica, e eu quero iniciar aqui que o objetivo geral desta lição é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Objetivos específicos: ressaltar que a Bíblia, deixa eu ler aqui no meu que eu não me enxergo lá na frente, ressaltar que a Bíblia, o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. O ponto 2 vai falar sobre identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente e destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer a oposição à obra de Deus. São armas que nós temos nas nossas mãos, são armas que nós conhecemos, mas infelizmente muitas vezes nós não usamos, né? E Neemias vai nos ensinar aqui. E nesse contexto todo, né, a oposição sempre foi uma realidade constante e presente na obra de Deus. Volta lá, por favor. Onde, né, em todas as épocas e lugares onde algo começou a ser feito para a glória de Deus, pessoas e instituições se levantaram contra, na tentativa de impedir, então, a todo custo a implantação, o avanço e a conclusão do projeto divino. Desde que Lúcifer, né, desde que Satanás se rebelou, ali já começou a primeira oposição contra a obra de Deus. E eu destaquei aqui algumas oposições. Eu acho que está pequenininho, né, para os irmãos lerem, mas dá para nós passarmos assim, só para nós, algumas, né, porque diante de tantas oposições, as oposições externas, a oposição de Faraó na libertação do povo no Egito, foi uma grande oposição, né, lá em Êxodo 5, a oposição dos reis da além Jordão na conquista da terra de Canaã. Os irmãos conhecem a história, quantas cidades se opuseram, quantas lutas Josué teve que travar ali, né? Quantas batalhas. A oposição de Senaqueribe contra Judá, muito conhecida, né? Isso lá em 701 mais ou menos, quando depois que a Síria já tinha levado cativo o povo do norte, Senaqueribe vai, enfrenta, né, o rei Ezequias ali, cerca. Mas nós conhecemos a história que Neemias ora ao Senhor, Ezequias ora ao Senhor, reconstrói os muros, conclama a nação e ainda declara, né, no verso 32, no versículo 8, capítulo 32, versículo 8, que maior era o Senhor Deus que estava com ele do que aquele que estava, né, com Senaqueribe. E também vemos aqui a oposição dos príncipes e presidentes no reinado de Dario contra Daniel, estudamos na primeira lição. A oposição então dos samaritanos à construção do templo em Esdras, também estudamos essa lição. E hoje nós vamos estudar então a oposição que também dos samaritanos e algumas outras regiões que se encontravam ao redor ali, a oposição de Sanbalat e Tobias contra Neemias na reconstrução dos muros. Além de muitas outras, né? Essas são algumas, mas nós também temos oposições internas. Infelizmente, né, irmãos? E isso não deveria acontecer ao povo de Deus, mas acontece. E das oposições internas aqui eu destaquei a oposição de Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão lá em Números, né, quando Corá se levanta e também acha, por ser descendente de Levi, acha que ele pode substituir, ter o sacerdócio que Arão tinha. Então ele convoca todo o grupo dele lá, junto com Datã e Abirão, se levantam, querem tomar o lugar que foi destinado, que foi deixado para o sacerdócio para Arão, e eles se levantam, e nós conhecemos a história, sabemos que Moisés ora, Moisés manda eles irem com o incensário, aquele que Deus recebesse ali o incensário iria permanecer como sacerdote, e se aquele que não estivesse dentro da vontade de Deus, Moisés faz uma oração e ainda diz que a terra o traga, e nós conhecemos a história que a terra se abriu e tragou, né, Corá, Datã e Abirão, todas as suas casas,
levando com eles, né, fechando, e o povo ouviu o clamor, o grito daquele povo que se levantou contra aquilo que Deus tinha decretado, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. A oposição também de Saul a Davi, quanto Davi, né, por inveja. Olha o perigo aí que nós corremos, né, dentro das oposições no meio cristão. Isso aqui é oposição interna, não é externa. Externa nós podemos até estamos acostumados, né? Mas interna. Também a oposição sofrida por Jesus da parte do povo, dos próprios judeus, escribas, fariseus, né, e saduceus, etc. A oposição dos judeus e falsos irmãos contra Paulo, como Paulo sofreu a oposição desses irmãos. Então são situações que nós vivemos ainda nos nossos dias. Infelizmente, não deveria ser assim, né? Nós somos chamados, cada um de nós, Deus escolheu, tem uma parte importante na obra do Senhor, né? Como diz, nós somos o corpo de Cristo, cada um de nós Deus chamou de uma maneira especial, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, escolhido por Deus, e nós não deveríamos travar essas batalhas, mas nós sabemos que isso aí não é da carne e sangue, como diz a nossa lição. Como nós vamos entrar aqui, que eu achei interessante, que o nosso comentarista, ele começa falando sobre qual a procedência desses ataques. Qual é a procedência? Não preciso nem perguntar, que os irmãos já sabem, né? Quem é aluno da escola dominical, quem gosta de orar, quem gosta de jejuar, quem tem prazer na palavra do Senhor, sabe que o ataque não é, infelizmente, são pessoas, né, que são usadas como instrumentos por Satanás. E o primeiro tópico diz assim, que a Bíblia diz, né, ela diz que a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente o quê? Instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Forte isso, né, irmãos? Ser um instrumento do demônio. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e da sua obra, como está lá em 1 Pedro 5,8, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário brama como leão, né? Está ao derredor, querendo tragar. Esse é o objetivo de Satanás. E ele usa tanto aquele que dá brecha externa, como aquele que dá brecha internamente para destruir a obra que Deus tem nas nossas vidas e a obra de Deus para que ela não venha prosperar. E eu estava estudando dentro desse contexto aqui, nós sabemos que a batalha na qual estamos envolvidos, ela é espiritual, e como o comentarista colocou, eu achei interessante aqui, que não enxergo nada lá em cima, que a batalha, né, na qual nós estamos envolvidos, ela é espiritual, que o adversário das nossas almas é Satanás, e diz assim ali que desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus, né? Satanás quer dizer adversário, diabo é acusador. Então Satanás ele está ao nosso derredor. E lendo aqui, né, no decorrer da primeira carta do apóstolo Pedro, nós temos uma lista de situações enfrentadas pelos cristãos. Uma lista, irmãos. Se nós observarmos ali, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que nós somos tentados, né? Temos tentações e provações. E quem é que nos tenta? A provação, ela vem de Deus, mas a tentação vem do diabo, porque lá em Tiago diz que a Deus a ninguém tenta, né? Nós sabemos que as provações, quando vêm, né, como diz tem um comentarista que eu gosto muito, um pastor, eu ouvi, e ele diz que o diabo nos tenta, mas Deus nos prova. E ele nos prova para fortalecer as musculaturas da nossa alma.
É igual como se nós tivéssemos que fazer um exercício físico para ficarmos mais fortes. E ele usa essa expressão, que Deus nos prova para fortalecer a musculatura das nossas almas. Quantas vezes nós somos provados por situações que Deus permite e o inimigo vai, usa situações, tenta, Deus permite essas provações para que nós venhamos nos fortalecer. Então, também 1 Pedro 2,11 fala sobre as concupiscências carnais. Se nós dermos brechas para o inimigo, nós seremos tentados através da concupiscência carnal. Também 1 Pedro 2,12 fala de acusações injustas. Quantas situações vivemos? 1 Pedro 2,19, sofrimentos injustos. 1 Pedro 3,9, sobre os sentimentos maldosos. Tudo são setas lançadas pelo inimigo para que venha à nossa mente, desça no nosso coração e nós venhamos a cometer palavras enganosas. 1 Pedro 3,12, atitudes da velha vida. Não deveria ser assim, porque a Bíblia diz que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós nos convertemos, naturalmente deveria ser assim, nós não deveríamos voltar à velha vida, mas infelizmente o inimigo das nossas almas, que é a oposição à obra de Deus, que ele não quer que a obra de Deus prospere, ele vai atingir, seja ou diretamente a obra, ou usando pessoas, atingindo pessoas dentro da obra de Deus para que a obra não prospere, Palavras enganosas, 1 Pedro 3,12, será que existe no nosso meio, palavras enganosas, atitudes da velha vida, como eu já disse, ardentes provas. Está claro, Pedro dizendo que nós teríamos ardentes provas, 1 Pedro 4,12, 1 Pedro 4,14, insultos. E 1 Pedro 5,7, um versículo bem conhecido, onde diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele tem cuidado de vós. E da onde vem essa ansiedade? Senão daquele que quer tirar a nossa paz, quer desestruturar a nossa vida, para que se opondo à obra do Senhor. E eu acho interessante que ele fecha aqui, toda a carta de 1 Pedro, e ele fecha aqui no capítulo 5, versículo 8, dizendo, sede sóbrios, vigiai diante de tudo isso que está escrito aí, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o versículo 9 ainda diz assim, ao qual resistir firmes na fé. Essa palavrinha-chave aqui, que Neemias nos ensina, e o comentarista usou muito ela, resistir firmes na fé. É essa fé que não pode ser abalada, que nós não podemos permitir que o inimigo venha nos atingir, que o inimigo venha usar essas situações para que nós venhamos nos desestruturar, que nós venhamos esfriar, que nós venhamos sair do caminho, E aí a oposição à obra de Deus vai se levantar, tanto externa como interna, como eu falei. Então essas situações, elas fazem parte do que a Bíblia define como mundo ou sistema interrelacionado como mal, o qual vem sendo manipulado pelo mundo espiritual da maldade, que está presente ao nosso derredor e cujo propósito é nos tragar. O inimigo só tem essa função, ele quer nos tragar, por isso ele está ao redor, mas graças a Deus que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Mas para que o anjo do Senhor acampe ao nosso redor, existem alguns segredos aqui na palavra de Deus que nós precisamos. Que o anjo só vai estar ao nosso redor se nós estivermos ligados com o Senhor, Se nós não estivermos, o anjo do Senhor também não vai estar nos guardando dos ataques do inimigo. E o ponto 2, do primeiro tópico, ele dá qual é a orientação que a Bíblia dá diante desta luta. Qual é a orientação diante de tudo isso que Pedro ali fala, dizendo que o inimigo está ao nosso derredor? Qual que é a orientação? Tomai toda? Não está passando aqui? Opa, foi. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê?
Resistir no dia mau. Então, quando vier o dia mau, aí eu vou correr para o Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me revestir de toda a armadura? Não. Eu preciso estar revestida. Porque o dia mau vem. Ele vem. Para todo mundo aqui. Não tem ninguém aqui que não esteja livre de passar pelo dia mau. Um de uma forma, outro de outra, outro com situações externas, outros com situações internas, oposições internas, oposições externas, mas nós vamos passar. E quando eu digo isso, irmãos, eu não digo só em questão de igreja, eu digo em questão de lar, questão de família. Nós vivemos, precisamos resistir no dia mau, estar igual aquele passarinho ali na tempestade, mas firmes, de pé, né? Agarradinhos ali. Mas para resistir no dia mau, nós temos que fazer a nossa parte, porque diz ali, resistir no dia mau, tendo feito tudo. E ficar firmes. Tendo feito tudo, que tudo é esse? O que é esse tudo? É a minha parte, né? Eu preciso fazer. Está mostrando ali um homem trabalhando, lendo a Bíblia, fazendo tudo que ele, a parte dele. Eu preciso fazer a minha parte. Lá em Mateus 26, 41, se alguém puder abrir para mim, por favor, Mateus 26, 41, para me ajudar, porque senão eu vou me atrapalhar com todas as minhas coisas aqui. Mateus 26, 41, Jesus dá uma orientação, bem conhecida, e que às vezes nós nos esquecemos. Pode ler, pastora Adriana, lá atrás. Vigiai e orai, para não cair em tentação. O Espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Qual é a orientação de Jesus? Vigiai e orai, para não cair em tentação. O que é tentação? São os laços, são as ciladas, é onde o inimigo está ali ao redor, bramando como leão. Irmãos, isso tudo, é toda essa carta de 1 Pedro ali que eu li, isso tudo faz parte do que o inimigo quer tragar nas nossas vidas. Mas nós entendemos aqui que para resistir no dia mau, tendo feito tudo, ficar firmes. Tudo o quê? Vigiai e orai. Não adianta só orar. Claro que é muito importante, mas nós temos que vigiar. Assim como não adianta só vigiar e não orar. Tem que caminhar junto, né? E às vezes nós oramos, achamos que nós estamos na igreja, está tudo bem, nós somos da igreja, mas nós não vigiamos. Ou pensamos que oramos, né? Achamos que estamos orando. Porque quando nós oramos, realmente, Deus nos dá discernimento das coisas. E nós conseguimos observar antes, não que a luta não vá vir, não que o inimigo não vá se opor, não que não vá acontecer situações no teu lar, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Bom, porque muitas coisas são permissão de Deus. Mas ele, Deus nos avisa. Quando nós oramos e vigiamos, Deus avisa. Então você vai passar, mas você vai conseguir resistir no dia mau. Porque você vai passar, né, como diz aqui, firmado, né, firmes. Porque estamos, irmãos, em uma luta sem pausa. A nossa vida é uma luta sem pausa, sem trégua, e essa luta ela não é humana. Eu não estou aqui, quando eu tenho um problema familiar ou um problema, eu não tenho que lutar com o meu esposo, não é ele o meu problema. É o que o inimigo faz para causar esse problema. Eu não tenho que lutar com um irmão discutindo uma questão ministerial ou qualquer outra questão, porque não é o irmão. É isso que nós precisamos entender. Infelizmente, ele está sendo um instrumento usado pelo inimigo. Por quê? Porque ele não vigiou, ele não orou, ele não se colocou na brecha. Ou pior, ele abriu a brecha, né? A lei, ele não fechou para que a brecha, mas ele abriu. Então, essa luta ela não é terrena, mas sobre o humano e nas regiões celestiais. Paulo escreveu isso, nós estudamos a carta, né? A igreja eleita, no trimestre passado, a carta de Efésios. E a última lição foi de batalha espiritual, que é a batalha que nós vivemos. E nós precisamos entender que na vida cristã não estamos blindados, não estamos, irmãos, dos problemas da vida. Não estamos. Mas para nós, né, nos blindarmos, nós temos que estar revestidos.
E nós estamos em guerra 24 horas por dia. 24 horas por dia. Porque o inimigo, ele lança seus dardos, suas flechas, para incutir ali na nossa mente situações, e se nós dermos brecha, nós deixamos o velho homem voltar, nós tomamos algumas atitudes que não devem ser tomadas. Mas nós temos que tomar cuidado também com dois perigos, falando aqui em guerra espiritual, dois perigos muito importantes. O primeiro é subestimar o inimigo, ou seja, não dar valor para ele, né? Achar que não, eu tenho Deus, Deus é poderoso, amém, Deus é, né? Mas não dá para lutar sem saber com quem você está lutando. Se subestimarmos o inimigo, nós corremos o risco de sermos atingidos por ele, porque o diabo é um ser pessoal, estrategista e maligno. Essa é a função dele. Ele é estrategista, ele é inteligente, ele é maligno. E se nós subestimarmos, acharmos que nós vamos dar brecha e nós vamos cair na cilada dele. Mas também não podemos supervalorizá-lo, né? Porque ficando com medo, achando que ele, meu Deus, né? Eu não. Nós temos um que é bem maior, né? Não podemos dar muito valor à Bíblia. Em momento algum ela nos manda ter medo do inimigo. O que ela nos diz? Lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, temer a Deus. É a Deus que nós temos que temer e resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Ele tem que ter medo de nós, não nós dele. Então nós não podemos supervalorizá-lo, mas também não podemos inferiorizá-lo. Sabemos que ele tem a sua função. Deus não poderia ter pego o inimigo, já ter mandado para o lago de fogo já há muito tempo? Poderia, mas não chegou a hora ainda. E ele então está neste mundo e ele é a oposição à obra de Deus. Ele é a oposição à tua vida, ele é a oposição ao teu casamento, ele é a oposição à tua família, ele é a oposição ao teu ministério, ele é. Por quê? Porque tudo que envolve a obra de Deus, ele vai ser oposição. Então, não precisamos ficar preocupados, mas nós precisamos ficar o quê? Equipados para essa guerra. Precisamos estar fortalecidos e revestidos do poder de Deus. E o que diz lá em Efésios? Passa aí. Passa, por favor, ajuda aqui. Efésios 6, do 13 ao 18. Quem pode ler? Vamos ler Efésios 6, do 13 ao 18? Alguém puder ler para mim, eu agradeço. Estamos numa aula, né? Escola dominical. Efésios 6, 18. 13. É, do 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Obrigada, irmãos. Então, revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Toda a armadura. Essa armadura aí nós aprendemos na lição passada, que traduz o termo de panóplia, né, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. A armadura completa. Nenhum soldado ia para a guerra faltando o cinto, faltando o capacete, faltando a sandália. Ele tinha que estar com toda. Não adianta ter a espada, mas estar sem o escudo. Não adianta ter a couraça, mas não ter o capacete. Então nós precisamos estar revestidos de toda, né? E o cinto tem a função da verdade. Como servos de Deus, nós temos que falar a verdade, pregar a palavra é a verdade. A couraça da justiça, retidão. Os sapatos, a paz que vem das boas novas. O capacete da salvação, né? Guardar a nossa mente, irmãos, porque o inimigo, ele usa as nossas mentes, com setas, né? Com flechas, com dardos inflamados. E lá em Filipenses 4, 8 diz, né? Aquilo que é
verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, nisso pensai. Porque o inimigo lança. E nós precisamos repreender, né? A espada, a palavra de Deus, é a única que ataca e defende. É a palavra de Deus. E também o escudo da fé, que é a arma mais eficaz, agora que é o ponto 3, a arma mais dessa luta contra o mundo invisível. Pode passar, por favor. A arma mais eficaz é a fé. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que nós esperamos. E quando o inimigo lança seus dardos para atingir, se nós estivermos com a nossa fé abalada, nós somos alvos certos para o inimigo atingir e nós nos tornarmos oposição à obra de Deus, aquilo que Deus tem nas nossas vidas e naqueles que nos rodeiam. Então, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Nós precisamos ter o escudo da fé, estar revestidos de toda a armadura de Deus, toda, mas o escudo da fé nós precisamos ter. E eu destaquei aqui alguns dardos perigosos, né? Porque o inimigo ele lança ali, ó, a inveja, a maledicência, a cobiça, morte, derrota, pensamentos negativos, dúvida, desespero, falta de amor, orgulho, mentira. Ele lança. Ah, no nosso meio? Sim, no nosso meio. Se nós dermos brecha, se nós não estivermos revestidos, se não estivermos com o capacete da salvação, ele vai lançar. E nós precisamos ter esse escudo. E uma das coisas que eu vejo aqui, que o inimigo tem lançado muito no nosso meio, é o dardo da incredulidade. Mas no meio cristão, sim. Alguém pode abrir lá em 2 Coríntios 4:4? Dardo da incredulidade. E o outro pode abrir para mim em 1 Timóteo 4:2, por favor. 2 Coríntios 4:4. Os quais o Deus deste século secou os entendimentos secretos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século cegou, né? Cegou. E 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Tendo cauterizado a sua própria consciência. Sabe quando nós perdemos a fé? Quando a nossa mente está cauterizada. O inimigo tem trabalhado muito no nosso meio, cauterizando a mente daqueles que estão dentro da igreja. Não creem mais, não acredita mais, não ora mais, não lê a Bíblia. Mas tem no nosso meio isso? Tem, irmãos. E a oposição do inimigo é aí. É aí que ele se levantar, mas obreiros assim, sim, cantando, pregando, dirigindo, regendo, louvando. Tem. Cauterizadamente. O inimigo tem lutado. Esse dardo do inimigo, se eu não estiver com o escudo da fé, ele atinge. Dardo do medo, né? Sentimos medo quando não podemos controlar uma situação ameaçadora. Mas aí o que eu faço quando eu tenho medo? Eu faço igual está lá em 2 Crônicas 23, igual o rei Josafá. Ele temeu, a Bíblia diz que ele temeu os inimigos que vieram, né? Os amonitas, moabitas e mais alguns se reuniram para destruir o rei Josafá e toda a nação ali de Judá. E o que ele faz? Ele busca Deus, ele clama ao Senhor, ele ora a Deus e Deus dá o livramento. Deus faz com que o povo adversário vai lá e luta entre eles. Mas ele temeu, mesmo como um homem de Deus, ele temeu, né? Então o dardo do medo muitas vezes quer nos atingir, e é onde nós recuamos. Mas a Bíblia diz que nós não podemos recuar, nós temos que prosseguir, porque nós temos uma obra a ser concluída, né? Outro dardo aqui que eu vejo é o dardo da dúvida. Quanta dúvida? A dúvida é companheira inseparável do medo. Satanás é mestre de colocar dúvida. E eu destaquei ali Romanos 4, 19 a 21, que é quando Paulo fala que Abraão, pela fé, ele teve fé, ele não duvidou da promessa que Deus tinha feito a ele, ainda na velhice, ainda Sara já não tinha mais condições. Ele creu, ele não duvidou. Se Deus prometeu, se Deus falou algo para você, creia, não duvide, porque a dúvida é um dardo do inimigo nas
nas nossas vidas. E ele se opõe àquilo que Deus tem, àquela promessa que Deus tem. Se talvez eu deixasse que esse dardo da dúvida, o dardo da incredulidade viesse na minha vida, talvez hoje eu não estivesse aqui. Dúvida do quê? Dúvida de, será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus me colocou para fazer esta obra? Mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Por que Deus... Eu não estaria aqui hoje ministrando. Eu estaria em qualquer outro lugar, menos falando sobre oposição à obra de Deus. Porque Deus se levanta, o inimigo se levanta aqui dentro, irmãos. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro... E se nós não estivermos, se nós permitirmos esses dardos aí, ó, da incredulidade, cauterizar a mente. Você vem para a igreja por um costume, você está na igreja só porque você tem que cumprir. O pastor Reginaldo tem que viver aqui, eu preciso vir. Não, o pastor Reginaldo não tem que viver, quem tem que viver é Deus. E se eu tenho comunhão com Deus, eu quero estar aqui. Eu venho para aprender, eu não venho porque eu tenho que estar. Eu não venho para o ciclo de oração porque a irmã Denise é minha dirigente, ela tem que me ver aqui. Se eu não vier, ela vai achar que eu estou contra a obra dela. Não, eu tenho que vir porque eu preciso estar aqui. Eu preciso estar no meio da igreja, congregando com os irmãos, aprendendo. Eu não posso permitir que esses dardos atinjam a minha vida. E infelizmente, às vezes nós estamos assim, né? Vamos, agora até está bom para muitos, porque com essa pandemia não vou para a igreja. O que é isso, irmãos? Dardos. Claro que existem situações, aqueles que têm criança pequena, aqueles que são pessoas que têm suas enfermidades, que têm suas idades avançadas, não devem estar. Quantos, né? Nós perdemos o pastor Geto por quê? A gente mesmo diz para ele, por desobediência, não vivia na igreja, vivia na rua com 72 anos, não era para estar, era para estar em casa, era para estar se resguardando. Mas por amor à obra, por amor aos irmãos, ele fazia. E morreu feliz. Mas ele fazia. Mas tem muitos aí que por causa disso estão em casa. Amém. Nós respeitamos e acho que deve estar mesmo. Mas e aqueles que podem estar e não estão? O que é isso? São dardos lançados na mente daqueles que estão dando oportunidade. Outro dardo aqui, dardo da culpa. O diabo quer manter as consciências sobrecarregadas com o peso da culpa. Então, seu propósito é roubar a paz e a confiança que temos em Deus. Mas Apocalipse, diga. Colaborar com a sua aula. Pode falar. O apóstolo Paulo ele diz para não subestimar os ardis de Satanás. Esse substantivo ardis quer dizer Dardos, né? ato ou comportamento sagaz, em que há astúcia, estratégia que tem o propósito de enganar ou de iludir, armadilha, emboscada, cilada. Essa é a função do inimigo, seus ardis, né? Ele é astuto, né? Nós vamos ver aqui que uma das coisas que foi uma das ameaças para Neemias e para o povo ali foi a astúcia. Essa é a palavra-chave, ele é astuto e ele lança os seus ardis, os seus dardos, né? Ele lança as suas flechinhas. Obrigada, meu pastor Adriano. Então, mas nessa luta aqui, irmãos, né? Vamos passar para o ponto 4. O ponto 4 do primeiro tópico diz assim, que nesta luta as armas devem ser o quê? Espirituais. Não adianta eu discutir com o irmão, não adianta eu pegar o irmão e dizer, você tem que estar aqui, você tem que fazer a obra, você tem isso, você tem aquilo, não, bater de frente, querer usar minha força física, brigar, discutir, usar palavras. Não adianta, eu tenho que usar o quê? As armas espirituais. O que diz em 2 Coríntios 10, 4? Nossas armas não são carnais, mais poderosas em Deus. Quais são essas armas poderosas, né? Então nós compreendemos pela Bíblia que todo aquele que se coloca ao lado de Jesus, ao lado da obra, ao lado de Deus, tem entrado em um conflito espiritual. Não tem quem não passe. Aquele que se dispõe a fazer a obra vai entrar numa batalha, né? Mas para vencer essa batalha, nós não podemos confiar na carne. É necessário o quê? Como diz ali em 2 Coríntios 10, 4, a nossa milícia nossas armas, né, da milícia dessa batalha, não são carnais. Não é na minha força,
Eu não estou aqui pela minha força. Não, se fosse pela minha força, irmãos, se você soubesse como foi a minha madrugada, a minha noite, o meu medo, eu não estaria aqui. Porque a oposição do inimigo na nossa mente, mas quem é você para falar? O que você vai falar lá? Quem é você para pregar? É assim que o inimigo lança-nos. Mas a minha batalha não é espiritual, né? A nossa espiritual. Então, além de possuirmos as armas espirituais eficientes, a Bíblia nos garante que tem nos adestrado. Pode passar, Júlia. Tem nos adestrado para o combate espiritual. E eu destaquei ali alguns, não sei se os irmãos vão enxergar, ficou muito pequenininho ali. Alguns versículos bem conhecidos. Se os irmãos conseguirem ler, abram a Bíblia no Salmo 18. Então Deus tem nos adestrado ao combate. Eu gosto muito desses versículos. Salmo 18, 32. Alguém lê? Depois outro lê o 34, 39 e o Salmo 144, 1. Faz favor. 18, 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. 34. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Quem é que adestra as nossas mãos e nos dá força para quebrar um arco de cobre? É Deus, é Ele que nos cinge de força. E o 39. Pois me cingiste de força para a peleja, para a luta. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. E o Salmo 144, 1. Bendito seja o Senhor minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os dedos para a guerra. Amém. Bem, então, queridos, não é, nossa milícia não é carnal. Ela é, nossa batalha, ela é espiritual. E nós só vencemos aonde? É na palavra, é no Senhor. É o Senhor quem luta as minhas guerras. É Ele quem adestra as minhas mãos. É Ele quem vai na peleja. Assim como Senaqueribe lá no passado, que nós vemos aqui, assim como Josafá. Quem é que lutou? Quem é que foi? Josafá chegou, não precisou fazer nada. Botou só os cantores na frente, chegou lá e olhou no vale, né? De Beraca, estavam todos mortos. Ele precisou ir para a guerra, lutar? Não precisou. Nós precisamos bater de frente com o irmão que infelizmente, ou a oposição, porque as nossas lutas, essa oposição da igreja, irmãos, como eu disse, externa, hoje nós vivemos em oposições externas. Governo, né? Instituições, tantas coisas que são contra a igreja, são contra a obra de Deus. Mas nós precisamos ir lá, bater de frente, discutir, guerrear, usar as nossas forças? Não. Nós nos colocamos na brecha. Nós nos colocamos de joelho, nós buscamos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor. E o Senhor vence as nossas guerras. Amém? Então, como eu disse, o inimigo, ponto 2, a função dele é destruir a nossa fé. Por isso nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus e principalmente com o escudo da fé ali, para que os seus dardos não nos atinjam. E a palavra de Deus, né, que é a espada, que ela é tanto para o ataque como para a defesa. Nós nos defendemos e nós atacamos. Então, nós vencemos como? Pela palavra. Pois é Ele quem nos cinge, a palavra nos garante, Ele que nos cinge de força, é Ele que aperfeiçoa os nossos caminhos, é Ele quem luta as nossas guerras, é Ele que combate a nossa peleja. Mas o inimigo, aqui nós já vamos entrar no que o inimigo fez lá no capítulo 4, né, de Neemias. Então, se os irmãos quiserem deixar a Bíblia aberta no livro de Neemias, no capítulo 4, ele usou de estratégias. O primeiro ponto está pequenininho aí, né, irmãos? Fiz muito pequena a letra do slide. O inimigo, ele ataca com a arma do desprezo. Como é triste isso, né? Olha o que diz lá, o que diz o tópico primeiro do versículo 2. Diziam: que fazem esses fracos judeus? Neemias 4:2. De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse o que Paulo disse em 2 Coríntios 12, né? Quando eu estou fraco, então eu sou forte. E quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. E sabe o que eu vejo aqui a comparação? Deus nos faz originais e não cópias. Não adianta eu querer ser igual a irmã ou igual ao irmão. Não adianta eu querer, eu queria ser assim. Não, Deus me fez assim. Então eu tenho que fazer aquilo que Deus colocar nas minhas mãos da minha maneira, da minha forma, né?
E muitas vezes, uma das armas do inimigo é esse desprezo. É olhar e dizer assim: quem é ela para estar ali? Isso é desprezo, irmãos. Quem é esse pastor para assumir essa igreja? Quem é isso? Quem é aquilo? Né? É uma das armas do inimigo que ele usa. Então, sempre que a igreja de Deus, se ela se levanta para fazer a obra de Deus, o inferno se agita. Sempre que alguém se coloca à disposição, né, o mundo se levanta e há conspiração contra ela. E todas as forças aliadas do mal vão se levantar. Enquanto Jerusalém estava debaixo dos escombros, como eu falei, né, quase 142 anos ali, os inimigos não estavam nem aí. Os samaritanos estavam nem se preocupavam, eles estavam calmos. Mas bastou a disposição para a reforma, bastou a disposição para a mudança, bastou a disposição para algo novo acontecer, eles se levantaram com os insultos. E começaram o primeiro insulto: desprezo. Quem são esses fracos? Judeus. O que eles estão pensando? Mas eu acho interessante que a resposta de Neemias aqui, ela começou lá no capítulo 2. Porque quando Neemias se dispôs a fazer a obra, quando ele se levantou e ele foi, ali ele já recebeu, né? Capítulo 2, versículo 10, 2:10, Neemias primeiro. Neemias conversa com o rei, Neemias pede autorização, o rei dá, ele vai, ele examina 3 dias, ele fica analisando. Quando ele fala, ele não fala para ninguém, mas o versículo do capítulo 2 diz que ele, quando ele chega, ele conta para os magistrados, para o povo, o inimigo fica sabendo. Então diz no capítulo 2, versículo 10 assim: e o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Por que eles queriam bem? Estava bom assim, deixa eles assim nos escombros. Deixa essa igreja desse jeito mesmo. Deixa assim dessa forma. Para quê? Quem são eles? Quem eles pensam que eles são? Esses fracos aí, que estão pensando que vão assumir alguma coisa, que vão fazer alguma coisa para a obra de Deus? Deixa eles. Quem pensa que é esta irmã, que quer ser isso, que quer fazer aquilo para a obra, que quer dar aula? Interessante que eu estava lendo hoje, capítulo 6 de Neemias, versículo 17 a 19, havia uma troca de informações. Sim, nós vamos entrar ali no final. Jogando... Fazem insultos, né? Jogando essa foi uma das astúcias aí do inimigo. Aí eu vi no WhatsApp, usado por mal. É mais ou menos isso, né? Hoje, imagina naquele tempo, era distante as coisas, não muito próximas, já houve hoje, então, em questão de segundos, é rapidinho, né, irmãos? Para lançar aí os seus dardos, né, o inimigo. Mas nós vemos aqui, nós vencemos a peleja em Deus, irmãos, em Deus. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 3:5. Se alguém puder abrir aí, tenho que correr um pouquinho aqui, né? Senão se deixar eu vou até meio-dia. 2 Coríntios 3:5. Alguém pode ler para mim? Né, que eu falei sobre não nos compararmos, né, nós cada um faz a sua, que devemos, Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. da onde vem a nossa capacidade? De Deus. Se Deus nos chamou, podem falar o que quiserem falar, né? Essa foi uma arma que o inimigo usou de desprezo, mas a nossa capacidade vem de Deus. E a resposta de Neemias para isso, irmãos, Neemias 2:10, que eu li e o 19 diz assim também, 2:19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, já entrou mais um aqui na área, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Queres rebelar-vos contra o rei? Olha qual foi a resposta então de Neemias: o Deus dos céus, versículo 20, é o que nos fará prosperar. Pode vir o desprezo, pode nos desprezar, pode achar que nós somos pequenos, somos mesmo, somos, mas como disse Paulo, em Deus nós somos fortes. Eu sou fraco, mas Deus é forte. E é em nome de quem que eu estou indo fazer esta obra? Então o Deus que nos chamou, Ele nos fará prosperar. Amém, irmãos? O segundo tópico ali, o inimigo,
ele o ataca com a arma do escárnio. O que é o escárnio? Zombaria, deboche, né? Então, o versículo 3 e 4 de Neemias 4 diz assim, e vendo, Neemias 4, 3 e 4. Estando com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedras. Versículo 3 só. Vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Zombaram deles. Estão pensando que vão levantar o muro aí, ó? O que é uma raposa? Um animalzinho assim, né? Vai derrubar. Então o inimigo, ele fez chacota do povo de Deus, ridicularizando o valor e a consistência do seu trabalho. Quantas vezes nós somos, né, alvos do inimigo para sermos ridicularizados? Hoje, podemos dizer assim, ser cristão, hoje ser crente até é status, né? Mas já tem irmãos aqui que foi do tempo de que ser crente era ser chacota do povo, né? Era ser zombado. Lá vai a irmã com o cabelo no pé, lá vai a irmã da saia. Não era assim, irmãos? Lá vai o irmão com o desodorante do irmão, era a Bíblia. Quantas zombarias, quantas chacotas que o inimigo usou. Hoje não. Hoje a zombaria é diferente. Hoje são outras formas de atacar. Mas houve tempos de ser assim, né? Mas a resposta aqui do escárnio foi o versículo 4 e 5 de Neemias, foi a oração. Então aprendemos aqui com Neemias que a oração é a coisa mais prática que podemos fazer no momento de crise, mas também ela não é substituta da ação. Nós temos que orar, mas nós temos que agir. Foi o que ele fez aqui. Ele faz uma oração rápida, né? Nós vamos ver aqui no último tópico quantas orações rápidas Neemias faz. Ele diz assim: ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Ele faz uma oração imprecatória, né? Ele ora lá: Senhor, que caia neles, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Neemias faz uma oração. Essa é a resposta para a zombaria, para o escárnio do inimigo. Essa tem que ser a nossa resposta, irmãos. Ele deixa claro aqui que estava mexendo com Deus. Com certeza. Ouve a Deus o próprio, né, o seu opróbrio. Então faz que lance sobre eles. Eles que venham. Ele deixa bem claro que é a obra, o escárnio, a zombaria, as armas era contra Deus. Aconteceu com Paulo também. Da mesma forma. Então, irmãos, nós temos que, quando recebemos, né, quando o inimigo lança essas armas, nós temos que fazer o quê? Levar para Deus. Não responder com as nossas palavras, não bater de frente, não ir tirar satisfação, não dizer: mas por quê? Você fez isso ou aquilo, ou que você... Não, é levar a Deus. A gente aprende, né? Mas a gente aprende. Talvez, quem nunca aqui foi tirar uma satisfação? Eu mesma já fui. No meu começo de fé, né? A gente não vai. Mas depois que a gente aprende que a melhor resposta para o inimigo é a oração. É levar para Deus. Deus faz, mas eu tenho, irmãos, eu sei que Deus faz. Quando o inimigo tenta querer se aproximar, Deus faz. É só levar para Ele. É só dizer: Senhor, aqui não. Leva para bem longe. E Deus leva. Abençoa, Senhor, longe. O inimigo lá. Então é dessa forma. É assim que nós temos que agir, né? É orando. Então a resposta do escárnio aqui foi oração. Ele fez uma oração imprecatória por duas razões. Primeiro, porque os inimigos eles estavam provocando a ira de Deus, que foi o que o irmão, o evangelista Gerson falou. Quando oramos, nossa ira, irmãos, porque quando o inimigo nos afronta, quando a gente está fazendo a obra de Deus, você vê que o inimigo afronta, naturalmente, se nós deixarmos o dardo da ira entra, né? E você vem se irar, mas quando nós levamos para Deus, a nossa ira e os nossos ressentimentos, eles se dissipam, eles saem. Você consegue colocar diante de Deus. E a segunda coisa que Neemias fez depois de orar foi recobrar o ânimo para o trabalho. Depois que ele ora, ele diz no versículo 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade.
coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, depois da oração, ele agiu. Nós temos que orar e agir. Não adianta só orar e ficar, mas tem que orar e agir. Então, o povo volta a trabalhar. E o terceiro tópico, pode passar, Júlia, por favor. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão, versículo 2 do capítulo 4 diz: vivificarão, finalzinho ali, dos montes do pó as pedras que foram queimadas. 142 anos o povo passando por cima das pedras. Eles vão fazer isso aí, levantar? Ah, não vão conseguir. Isso é muito trabalho. Não vai. Então o inimigo causou agora, irmãos, aqui um desânimo interno. Eu não vou nem continuar lendo a lição ali, vou só explicando, eu creio que os irmãos já leram. Causou um desânimo interno, porque no versículo 10 a gente vê que os judeus, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores. E o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Entrou desânimo. A palavra que foi lá lançada, mas olha, se vivificarão, é contagioso. Às vezes isso aí é muito para você. Não, todo dia tem que fazer, todo dia tem que estar lá, essa obra é muito pesada, essa obra é muito grande, essa tarefa é muito grande. Então, os inimigos tiveram que, eles lançaram dizendo que a obra era pesada, mas os problemas então internos, eles são mais perigosos que os problemas externos. Os carregadores estão sem força. Aqueles que estavam para fazer a obra tinham perdido as forças. Os escombros são muitos e a conclusão da obra é, o que eles disseram? Não podemos edificar o muro. Então eles sentiram que não tinham capacidade para concluir isso. Foi uma seta lançada pelo inimigo. Outra seta, mas a resposta de Neemias está ali no versículo 14. E olhei e levantei-me. Então ele olhou tudo aquilo e ele se levantou e disse para o povo: não tem mais. A obra, vamos seguir em frente. Amém, irmãos? Ponto 4 ali, que nosso horário já está indo, já temos que finalizar. Ponto 4, o inimigo usa contra nós boatos e mentiras. Eu coloquei lá o versículo 10 do capítulo, versículo 12 do 4, Versículo 12 do 4 que diz assim: olha os boatos e mentiras. Eu complementei o que estava na lição ali. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. O que era aquilo? Vai ouvir boatos? Olha, estão vindo. 10 vezes disseram. Eles estão vindo contra vocês. Então, eles levantaram esse boato. No capítulo 6, versículo 5, que acho que foi o que o irmão Gerson falou, o versículo 5 também diz: então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão. Ou seja, dizendo: olha, eles estão vindo. Então, aqueles que moravam fora de Jerusalém, eles traziam comentários e boatos. Cuidado, eles estão vindo contra vocês. Então, o boato visa destruir o espírito de coragem, irmãos. E a cooperação, boatos são setas do inimigo. O povo estava guardando os muros, mas não estava guardando os ouvidos. Eles estavam dando ouvido aos boatos. E quando nós damos ouvido aos boatos, nós enfraquecemos, nós desanimamos, então nós temos que tomar cuidado, que essa é uma das estratégias do inimigo. Então quem lidera não trabalha com boatos, Neemias é um líder aí muito, não trabalha com boatos, trabalha com fatos, Quem lidera não trabalha. E a resposta dele no versículo 13, que ele diz assim: pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Neemias coloca então guardas. Quando ele ouve, ele não dá ouvido ao boato, ele age, ele coloca: vamos agir, orar, mas vamos agir também, vamos colocar guardas aqui. Então o povo estava guardando o muro, mas não estava guardando os ouvidos. Mas Neemias quer dizer: vai cuidar da tua casa. Cuida ali, do teu local. Esse aqui é um grande ensinamento para nós, irmãos. A tua casa, a tua família. Guarda lá. Se cada um guardar
a sua casa e a sua família, não tem inimigo nenhum que venha querer destruir a obra de Deus. Então cuida lá, né? E o quinto ponto aqui, a astúcia do inimigo, que está lá em Neemias 6, 1 ou 3, que diz que sucedeu mais que vindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arabe, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas. Não tinha brechas mais, mas não estavam as portas. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemos-nos conosco, né? Vem, querendo fazer ali uma aliança. Então ele usa de astúcia. Mas essa lição a próxima lição eu creio que vai tratar um pouquinho disso aqui, então eu nem vou pincelar ela, vou só discernimento. Neemias teve discernimento. Sabia que eles estavam querendo se aliar, sabia que tinha profetas lá querendo profetizar o que não era para profetizar, então ele tinha discernimento. Então, 4 vezes mandaram chamar Neemias e pela 5ª vez, mas Neemias dá uma resposta: estou fazendo uma grande obra. E o último ponto aqui, as ameaças, né? No versículo 7 e 8 fala que uma confederação se uniu. Está passando aí, né, Júlia? Por favor. Uma confederação se uniu para causar o quê? Pânico no povo de Deus. Neemias então monta um plano de estratégia de oração. Versículo 9, do capítulo 4. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. E uma palavra, ele dá uma palavra de encorajamento, que é lá no versículo 14 que eu já falei, quando ele diz assim: não os temeis, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Não temeis, né? Ele nos ensina aqui. E o povo então não recuou e voltou ao trabalho de reconstrução, porque ainda tinham as portas para ser colocadas. Qual é o segredo da vitória de Neemias então? Os judeus venceram porque tinham certeza do quê? Que estavam dentro da vontade, pode passar o ponto 1, dentro da vontade de Deus. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Essa era a certeza. Eles venceram então pela convicção. Como diz lá em Romanos 8, 31 a 34, que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E daí ele vem discorrendo contra nós, né? Muitas coisas vêm, mas Deus, e lá no 37, que é nosso texto, Paulo diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então essa foi a vitória. Eles tinham convicção. Você tem convicção da obra que o Senhor tem na tua vida? Creio que foi o Senhor que te chamou? Então você está fazendo uma grande obra. Não recue, não dê um passo atrás. Segundo ponto, os judeus venceram pela oração. Eu já falei muito aqui sobre oração, e ele faz aqui 8 vezes no livro de Neemias orações rápidas, porque ele tinha certeza de que Deus ouviria e Deus responderia aquela oração. E o ponto 3, que nós também devemos orar. Volta um pouquinho, Ju. Por que nós devemos orar? Se quisermos alcançar esse nível de relacionamento com Deus, temos que cultivar a comunhão permanente com o Espírito Santo, através do ato de orar sem cessar, como está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Então, meu irmão, dê prioridade à oração. E o que é a prioridade? Não permita que nada te estorve, que nada tire o teu momento de orar. E se nós pararmos, se nós observarmos, toda vez que nós tiramos o tempo que nós pensamos em orar, sempre tem alguma coisa querendo atrapalhar, né? Então, quando começamos, parece que muitos obstáculos aparecem, mas nós devemos persistir no propósito. Precisamos de uma espécie do quê? De disciplina, né? Porque se nós temos que dar prioridade, nós temos que ter disciplina, ou de controle pessoal nos nossos desejos pela vida de oração, para que a nossa podemos ter a nossa santificação pessoal. Ponto 2 ali, seja persistente na oração. Lembre-se de que somente Satanás, o adversário, ele está interessado que você pare de orar. Por que a igreja hoje não busca muito? Porque essa é a função do inimigo. Ele quer que nós não oremos. Ele quer que nós não estejamos no altar do Senhor, né? E o ponto 3, ore até obter
resposta. Nós temos alguns exemplos ali de alguém que orou 7 vezes, né? Elias, o próprio Paulo orou por 3 vezes, até obter resposta, ainda que a resposta seja não, como Paulo orou e Deus disse, a minha graça te basta. Quem sabe a tua resposta vai ser não, mas ore até obter a resposta. E lembre-se, nós não oramos sozinhos, que é o último ponto ali, porque quando nós nos ajoelhamos para buscar a face do Senhor, e o Espírito Santo de Deus se aproxima de nós e ora conosco, né? Como diz Romanos 8:26, com gemidos inexprimíveis. Então nós temos o Espírito Santo. Aquele que nos chamou nos fará prosperar. Aquele que te chamou para essa grande obra, creia que Ele te fará prosperar. Então, orar, vigiar e perseverar sempre. Desistir? Nunca. Enfrentar o inimigo? Jamais. Mas resistir sempre. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Me perdoe se falei muito rápido, mas Deus abençoe vocês. Eu quero orar, quero mais uma vez agradecer a Deus por esse privilégio, pela vida do nosso superintendente irmão Benete, por confiar nessa grande responsabilidade do nosso pastor Reginaldo. Confesso que foi uma semana assim bem tensa, de temor de estar aqui, mas temor mesmo, irmãos, porque de mim mesma nada tenho, mas a palavra é do Senhor. E eu só quero agradecer a Deus, agradecer a vida de cada um de vocês. E eu sei que hoje, isso aqui para mim tem um valor muito grande. Talvez muitos aqui não entendam e não saibam. Mas Deus sabe o porquê deste dia, desta lição. Deus sabe o porquê. Que Deus abençoe vocês, que Deus faça prosperar aquilo que o Senhor tem na vida de cada um de vocês. Porque eu sei que esta obra é do Senhor, foi o Senhor quem nos chamou. E o inimigo, irmãos, o inimigo quer nos tirar disso aqui. O inimigo quer nos envergonhar. O inimigo usa e lança seus dardos para atingir aquele que infelizmente dá brecha. Mas quando nós estamos no altar do Senhor, nós fechamos as brechas, nós construímos, nós reconstruímos os muros. E se eu estou aqui hoje é porque eu reconstruí o meu muro. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu quero fazer uma oração com a permissão do presbítero do irmão Benésio. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esta manhã tão gloriosa. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui ministrando a tua palavra. Deus, tu és fiel, tu és santo, tu és o amado das nossas almas. E nós queremos, Senhor, te louvar, Senhor, por esta manhã. Te agradecer pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos orienta, Senhor. E eu quero pedir a ti, Senhor, neste momento, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha nos revestir de toda a armadura, Senhor, que está à nossa disposição para que nós possamos enfrentar as astutas ciladas do inimigo, Pai. Venha cobrir a tua igreja, venha blindar os teus filhos, Senhor. Venha nos dar discernimento, Senhor, para fazer a tua obra, Pai. Deus Todo-Poderoso, venha nos ensinar com a sabedoria de Neemias, com a oração que Neemias fez, com a forma como que Neemias liderou aquele povo, que em 52 dias, Senhor, enfrentaram tudo isso, mas concluíram a obra que o Senhor tinha na vida deles, Pai. Que assim seja nas nossas vidas, que nós possamos concluir, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Que o Senhor venha abençoar cada família, cada lar, cada casamento, Senhor. Que o inimigo não ache brecha para destruir aquilo que o Senhor construiu. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém.